Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero meditar num texto sagrado para a nossa meditação, que se encontra no livro de João, capítulo de número 3, dois versículos para nossa meditação. O versículo de número 1 e o versículo de número 2. Glória a Deus, que nos diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aqui meditar nesse texto, louvado seja o nome do Senhor, a respeito da aula particular com o mestre dos mestres. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o tema para a nossa reflexão neste momento, que é a aula particular com o mestre dos mestres. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 3 do Evangelho de João revela o encontro de dois mestres. De um lado, Jesus, o mestre dos mestres, e de outro lado, Nicodemos, o mestre dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro, glória a Deus, é do céu. O segundo, que é Nicodemos, é um mestre terreno. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro é divino, o segundo é humano. Glória a Deus. Deste diálogo resultou a pregação da maior mensagem do mundo, o sermão do novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer dois pontos para meditarmos nesse texto. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro ponto é a aula sobre o novo nascimento. E o segundo é a aula sobre o maior amor do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro ponto, a aula sobre o novo nascimento, no livro de João, capítulo 3, versículo 2 que nós lemos. A Bíblia afirma que Nicodemos é um dos principais mestres dos judeus, foi procurar Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi procurar Jesus de noite. Durante o dia, Jesus ele dava aulas e ensinava as vastas multidões. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, quando o aluno ele não entende bem a matéria, louvado seja o nome do Senhor, ele vai ao professor para uma consulta particular sobre o assunto. Assim aconteceu com Nicodemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele foi ao encontro de Jesus para dirimir as suas dúvidas sobre o reino de Deus. Ele foi tirar todas as suas dúvidas a respeito do que Jesus pregava sobre o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução da aula de Jesus, o mestre dos mestres, foi a seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos, o mestre dos judeus, parecia aluno de primária diante de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sem entender nada, perguntou: como pode, no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O mestre dos mestres, ele avalia o QI do seu aluno, que é o consciente de inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. E ele devolve a pergunta a Nicodemos. Jesus devolve a pergunta que Nicodemos fez: como pode um homem nascer sendo velho? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele olha para Nicodemos e diz: tu és mestre em Israel e não sabe isso? É o versículo 10 e o versículo 12 do capítulo 3 de João. Tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade, louvado seja o nome do Senhor, se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar, louvado seja o nome do Senhor, das celestiais? Glória a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 16, Paulo escreve aqui: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto é sobre o maior amor do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A segunda aula que o mestre dos mestres deu a Nicodemos foi sobre o maior amor do mundo. No versículo 16 do capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui temos o ponto mais alto dessa aula particular, que Nicodemos recebeu do mestre dos mestres. Agora Nicodemos passou a entender o que significa nascer de novo. Nascer de novo é receber no coração o transbordante amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Receber no coração o transbordante amor de Deus pela humanidade e crer em Cristo Jesus, o unigênito Filho de Deus, para receber a vida eterna. Glória a Deus. Em João capítulo 7, versículo 45 ao 51, no meio de tantas opiniões do povo e das principais autoridades judaicas sobre Jesus, Nicodemos já se mostra fisgado pela mensagem de Jesus, o mestre dos mestres, e mesmo que timidamente começa a defender a causa de Cristo. Em João 19, versículo 39, Nicodemos já não consegue mais, louvado seja o nome do Senhor, disfarçar a sua fé no mestre dos mestres e presta-lhes uma grande homenagem por ocasião da morte de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro ainda de João, capítulo 15, versículo 13, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia, ela afirma que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Neste encontro particular entre Jesus e Nicodemos, quem ganhou fomos todos nós, pois neste encontro
de alto nível entre dois mestres, Jesus falou da necessidade indispensável do homem nascer de novo para entrar no reino de Deus. Glória a Deus. E proferiu no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia, onde é revelado o maior amor do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele nos ama. Glória a Deus. Deus, Ele quer ter um encontro com você. Louvado seja o nome do Senhor. Basta somente crer em Jesus Cristo e abrir o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, para que Deus possa ter um encontro verdadeiro com você e possa revelar os mistérios que Ele tem para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa trabalhar grandemente na sua vida através dessa palavra. Que você possa meditar para que você possa entender o que Deus Ele é capaz de fazer pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.